repente ouvi um tim-tim, era o meu despertador, pois a noite chegará ao fim, eu nem notara. Fiquei triste ao acordar, porque apenas eu sonhei. Minha Bíblia então eu peguei e chorei. Mas eu sei que o tempo há de vir, e no céu estarei com Jesus. No seu colo pude sentar e o abraçar. Jesus. Saudamos os irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo uma transmissão para a Igreja Presbiteriana de Caçador e também para a Igreja Presbiteriana de Bela Vista, São Paulo, do bairro de Bela Vista, em que o pastor Elton é o pastor dessa igreja. Eu gostaria de, antes de nós passarmos para o texto bíblico e a sua pregação, mencionar que esse trabalho que nós temos feito aqui tem tido muita ajuda de muitas pessoas. Então eu vou mencionar essas pessoas que têm nos dado esse plano de fundo para podermos realizar essa obra. Então nós temos hoje aqui o John Moreira, junto com o André Pedroso. Também vamos ter a presença da Alice, que vai cantar. Além deles, tem participado junto conosco o André Santos, juntamente com seu irmão Samuel, a esposa Thalia. Temos também a participação do Emanuel, que também tem nos ajudado. Ou seja, é um trabalho em equipe. Sem isso, eu não conseguiria fazer todas essas apresentações, essas lives que nós temos feito. A outra coisa é que eu quero mencionar algumas pessoas, alguns pedidos de oração que são importantes para mostrar que esse trabalho é comunitário, é da comunidade. Nós temos aqui alguns pedidos e eu coloquei outras pessoas também por quem nós vamos orar. Nós vamos orar pelo Anderson Albiero, que apresentou um quadro de estresse. Esse período é estressante, mas ele já está melhor, mas vamos agradecer por ele. A Teca e o Anthony e sua família, um garoto que ainda inspira cuidados, e nós oramos por ele. A Isabelle, neta do reverendo Lucas, ele é meu amigo, meu colega de seminário, e ela passou por uma cirurgia cardíaca, um nenezinho. O Elton, o pastor da igreja de Bela Vista, e que está com essa virose que está atacando muita gente. Ele e a família, nós vamos orar por ele, por sua família. Agradeço a Deus o apoio dos presbíteros desta igreja e dos diáconos, que também têm feito a sua participação de alguma maneira ou outra. Oramos pelas crianças dessa igreja, que Deus fortaleça essas crianças e que elas aprendam esse período tão difícil que estamos vivendo. Agradecemos e oramos pelos novos membros que foram recebidos no último semestre, pessoas que vieram para esta igreja porque compartilham a mesma fé. Oramos também por pessoas que estão enlutadas. Eu queria orar principalmente pela família de Robert Deuber, uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Orar por sua esposa, Anabel, seus filhos, Eric, Talita e Paulo. Orar pelo Manuel Jorge, um amigo que também é pastor e que seus familiares também cuidam de saúde, rogar por suas famílias, sua norinha principalmente. O reverendo Elcio é um amigo também da mesma turma que está passando por um período difícil e que Deus dê a ele a coragem, a liberdade, a força e a fé de que Deus o mantém, o sustém na sua obra.
que essa tribulação vai passar. Quero orar também agora por alguns membros da igreja, o Irineu e a Cleonice, Samuel Assano e família, a Soeli, oramos por você, Soeli, Ana e Isaías, por o seu Dário, Dona Maria e Lourdes, que são lá do Jung. Não estão contempladas todas as pessoas. Todas as vezes que nós formos fazer uma apresentação, uma gravação, nós estaríamos aqui mencionando outras pessoas também. Você não é esquecido. E caso você é membro desta igreja, ou está vendo esse vídeo pela primeira vez, e quiser que nós oremos, por favor, entre em contato com a gente. Eu ainda não tenho o dom da premonição, de saber o que acontece na vida das pessoas. Então, peça a oração. Nós estamos aí para orar, pedir, rogar a Deus nesse período tão difícil. Vamos orar então. Senhor Deus, nós agradecemos esse momento que estamos passando aqui, porque apesar de tudo podemos falar do Teu nome e estar contigo em espírito e em verdade. Queremos colocar diante do Senhor esses nomes todos que mencionamos aqui. Essas pessoas todas que listamos, Senhor. Que o Senhor imponha as Tuas santas mãos sobre elas e elas estejam recebendo o Teu conforto, estejam recebendo a libertação da alma, a libertação da moléstia, da doença, confortando os enlutados, Senhor, os que sofrem, estando com as pessoas que estão alegres, cheias de contentamento e que também se alegram. Rogamos por toda a equipe que tem nos ajudado nesse trabalho. Oramos agradecidos e sabemos que o Senhor cuida de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos pregar é a oração dominical. Eu vou ler toda ela. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor, rogamos a Tua iluminação, a Tua orientação para transmitir a Tua palavra. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. A oração dominical é a oração dos discípulos de Jesus. É a oração da igreja. Mais que isso, é a oração do justo, da pessoa justa. Veja que o capítulo 6 diz isto: Deixai, guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos. Então a pergunta que eu faço é: quem é o justo? O justo é aquele que faz essa oração e que, em primeiro lugar, se preocupa com a pessoa de Deus, que entende que Deus é Pai, que está em todo o universo, que o seu nome é santo e tudo que ele toca se torna santo, e que nós carecemos ser pessoas que respondam a essa presença santa, essa entidade santíssima, que é de Deus, com obediência. Faça-se a tua vontade. E com isso o seu reino vem. O seu reino está vindo, está tomando conta de tudo. É sempre assim no Novo Testamento. A partir do versículo 11 e seguintes, nós temos as necessidades humanas. Veja, nós primeiro nós declaramos quem é Deus. Se atendemos os requisitos de que Deus é o nosso Pai, que Deus é o Criador, que Deus tem domínio sobre tudo e que estamos dispostos a obedecer, essa é a nossa oração. E a oração então vai contemplar as nossas necessidades, de uma maneira bem resumida, mas que pode ser estendida.
ela pode ser ampliada, porque essas palavras têm como repositário outras coisas, outras necessidades. Essa segunda parte de que nos ocupamos hoje começa com o pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você já imaginou viver num lugar onde você não pode ter a experiência de comer um bom churrasco? Penso nisso aqui no Sul, penso também em São Paulo, em vários lugares. E se você é mineiro, e você pense num lugar onde você não pode comer pão de queijo. Você mora em São Paulo, imagine você não poder comer uma boa feijoada. E se você é adventista, você pode comer a feijoada vegetariana. Eu comi e essa feijoada é boa. Pense em coisas assim que você não tem mais condições de fazer. E eu vou colocar uma outra coisa. Pense em um bom doce. Pense, por exemplo, aqui no Sul, na torta alemã, que é uma delícia. Ou na cuca, que também é muito boa. Num lugar que não tem nada disso, que não tem açúcar. E que o doce mais doce é o mel. E que o doce tem que ser, aquele que seria o nosso sorvete, é a coalhada. Pois bem, isso daí é o mundo cultural em que Jesus vive. É mais reduzido das opções que nós temos. E quando Jesus diz o pão nosso de cada dia, ele está falando do elemento mais básico que existe na sua cultura, o pão de trigo ou o pão de cevada. Nessa região do Oriente Médio, faltando o pão, a fome vem. Nós estamos estudando o livro de Ruth e sabemos que as pessoas migram quando há fome, mudam de lugar. Não é à toa que José vai para o Egito, depois vai o seu pai e a família toda, porque estavam vivendo um período de fome. No nosso país, nós vivemos o período de fome em alguns lugares, mas no Brasil, comparado com o mundo, é um celeiro. Nós temos demais. Até muitas coisas que fazemos aqui são inapropriadas fazer em outros lugares. Comer carne no final de semana e fazer um belo de um churrasco, não dá. Não é possível. Se você for na França, na Europa, ou mesmo até nos Estados Unidos, você vai perceber que não tem a fartura que nós temos. Mas Jesus está falando numa situação de crise. Essa comunidade está passando por um momento de crise. E o mais básico que eles precisam é o pão. Jesus usa a palavra pão em vários lugares. Por exemplo, no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Na tentação, não só de pão viverá o homem. Quando uma mulher chama Jesus para expulsar o demônio da sua filha, ele diz: não convém dar das migalhas do pão aos cachorrinhos. Pão é essencial. Os grãos. Então, o que ele está dizendo é a subsistência. Pode até não conter aqui vestimenta, apesar do apóstolo Paulo dizer: se nós tivermos o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. Jesus reduz um pouco mais. O pão, Deus garante. E vivendo nessa situação que estamos, nós podemos ficar ansiosos. Veja o que diz aqui, o texto tem que ser lido no seu conjunto, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Notem, a vida é mais que o corpo. A vida é mais do que vestimenta, é mais do que comida. E nesse momento tem pessoas que estão mudando esse quadro de valores. Mude, mas não diga que você é cristão. Porque o principal é a vida. É a vida. E Deus nos promete, aqui nesse texto, que Ele nos dará o básico, pelo menos. Na oração do rei Agur, ele diz o seguinte: Senhor, não me faça tão pobre ao ponto de não ter o que comer e blasfemar contra o seu nome. Não me faça tão rico ao ponto de esquecer quem o Senhor é. Dá-me o necessário. Então, quando nós dizemos o pão nosso, nós estamos falando: Senhor, me dá o que eu preciso
para a minha existência. O básico Deus vai dar. De uma maneira ou outra, Deus usa formas maravilhosas para isto. Um missionário que cuidava de um orfanato, e um orfanato que vivia bastante dependente de doações, muitas vezes não tinham o que comer e eles oravam pelo que não estava na mesa. Henry Miller. E de repente, alguém batia na porta e trazia uma cesta para toda aquela criançada. Deus age através das pessoas. E quando diz o pão nosso, significa que eu não estou pensando só em mim. É nosso. É o meu pão, é o teu pão. Quando oramos nas refeições, e se você não tem esse costume, procure ter. Não dispense esse costume. Agradeça a Deus pelo que Ele pôs na sua mesa, mas peça mais. Senhor, ponha o mesmo na mesa do meu vizinho. Ponha o mesmo na mesa de outras pessoas que estão longe, que estão perto. O nosso pão não falte. É isso que Deus quer. Quer dizer, não é só a nossa subsistência individual, mas é a nossa subsistência comunitária. O ser humano compartilhando, repartindo. A palavra repartir é muito bonita porque tem a ideia de repartir, compartilhar o pão. Vem daí. Compartilhar o pão. O pão nosso é um espírito de contentamento, nós estamos dizendo isto. A primeira tentação que veio sobre Jesus foi justamente essa. Transforma essas pedras em pães. Ou seja, você tem fome? Faça um milagre. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem. Antes do pão, a palavra de Deus. E a palavra de Deus significa que nós somos contemplados pelo próprio Deus. Então Deus atende, está pronto para dar. A outra coisa que nós encontramos nesse texto tem a ver agora com uma necessidade espiritual. Perdoa-nos as nossas dívidas. É interessante porque no livro de Lucas aparece a palavra ofensas. Aqui aparece dívidas. Dívidas é aquilo que não pode ser pago. As dívidas não podem ser pagas, canceladas. Dívida é alguma coisa que nós não temos condições. Se você ler o capítulo 5 de Neemias, você vai encontrar os patrícios judeus de Neemias que começaram a usar de usura, a palavra é redundante, usar de usura para viver o seu bem-estar. E muitos tiveram que vender seus filhos para se tornarem escravos e tentar pagar uma dívida. Neemias tem uma palavra forte para aquelas pessoas e diz, perdoem as dívidas deles. Perdoar dívidas é rasgar um documento e ter o nome limpo. Se nós conseguimos pagar, é conta. Mas se nós não conseguimos pagar, é dívida. E o pecado é uma dívida. Então o texto, quando diz isto, perdoa as nossas dívidas, é alguma coisa que nós não pagamos por nós mesmos. Nós não temos condições de pagar as nossas dívidas em relação a Deus. É Deus que manda seu Filho Jesus e Ele morre por nós para pagar a nossa dívida que consta de pecado. Escrevendo aos Colossenses, Paulo disse que havia contra nós um escrito de dívida que foi rasgado. Esse escrito, essas dívidas, essas contas foram anuladas em Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido. Perdoa-nos as nossas dívidas. E Deus mostre qual é a nossa dívida, o nosso pecado. Mas veja, há ainda um aspecto comunitário, de continuidade, de mutualidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu peço perdão a Deus por aquilo que eu já perdoei. O texto faz questão de enfatizar isso é típico de Jesus. Ou seja, você quer perdão? Então você já deve ter perdoado. Se você quer perdão e não perdoou, não será perdoado. E é por isso que o versículo 15 vai dizer isso. Porque se você não perdoa, você não entendeu que Deus é o Pai, que Deus é o soberano e você não é obediente. E nós não somos obedientes. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa pedindo perdão e o outro dizer, eu já te perdoei, antes de você pedir.
Perdoa as nossas dívidas, porque nós já perdoamos quem nos ofendeu. E o texto daí ele muda para ofensas. Você se sente ofendido? Você foi ofendido? Eu ofendi você? Perdoa-me, porque eu já te perdoei também. Então não se fala mais nisso. Em outras coisas também vai acontecer isso. Imagine conviver com uma pessoa que nasceu no outro lar, sob o mesmo teto agora. Isso acontece com marido e mulher. No dia do casamento não está tudo ali. Muita coisa que vai acontecer no casamento vai ser depois da lua de mel. E depois da lua de mel você vai começar a conhecer mais amplamente a pessoa. E quanto mais conhecimento, você terá necessidade de amar mais. Se não compreendermos isto, nós não entendemos mais nada. E ao mesmo tempo que sabemos que temos que amar mais, nós temos que perdoar mais. Tiago diz que o perdão cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Aquelas coisas que a pessoa faz, as suas idiosincrasias, suas manias, o jeito de deixar a toalha, a roupa e assim por diante. Lembre-se, são coisas que o perdão cobre. Então, perdoa as nossas dívidas, vão desde a coisa mais cara, mais alta, mais ofensiva, aquele pecado que poderíamos dizer uma ofensa imperdoável, mas que foi perdoado. O Sermão do Monte tem como seu miolo, o centro, o Pai Nosso. Tudo aquilo que está em volta, que parece inexequível, impraticável, depende da oração dominical. Porque aquilo que nós não fazemos, nós chegamos a Deus e falamos: perdoa as nossas dívidas. Perdoar significa não lembrar, mesmo que você olhe para a pessoa e você procura, eu vou esquecer. Ela está ali, aquela ofensa, mas essa ofensa eu quero esquecer. Isso exige muito de nós. É fácil dizer aqui: Senhor, eu me entrego a Ti, quando estamos cantando. Senhor, eu sou todo Teu, contanto que o meu vizinho não pise no meu calo. Perdoar as pessoas, porque nós somos falhos, pessoas que não são perfeitas, mas que estão em processo. Essa é a maravilha de Deus. Há um processo, Vou falar uma coisa que eu costumava ouvir de um dos presbíteros lá em Barão Geraldo, um homem muito piedoso, mas ele me dizia assim: a igreja é como a arca de Noé. Nós só aguentamos o cheiro aqui dentro porque está chovendo lá fora. Nessa palavra jocosa, ele estava dizendo o seguinte: olha, só conseguimos conviver por causa do amor. Senão, com as manias, com os detalhes, com as opiniões de cada um, se a igreja fosse escolhida por mim, acho que eu escolheria só a minha imagem e semelhança. Mas será que eu me aguentaria? Existe uma música de um grupo de rock brasileiro, os Titãs, que diz assim: eu não me aguento, eu não me aguento, eu não me aguento. Nem eu me aguento. Mas pelo amor de Deus, nós suportamos uns aos outros. Nós conseguimos eliminar essas tristezas e conviver com alegria. E mostrar para o mundo que, apesar das nossas falhas, aqui existe amor suficiente para perdoar. O texto continua, e agora ele fica mais forte. E não nos deixes cair em tentação. Essa palavra, ela tem duplo sentido. Ela pode ser tribulação, provação, ou ela pode ser mesmo tentação. Tiago joga com essas palavras. Tem a maior alegria por passar por provações. No outro lugar ele diz: não diga que você é tentado por Deus, porque Deus lá ninguém tenta. Mas a palavra que está ali é a mesma. Ela pode ser traduzida por tentação ou provação. Então você tem que lembrar que o contexto é que vai determinar qual é o sentido. Aqui é tentação. Não nos deixes cair na tentação. E o mesmo Tiago diz o seguinte: que nós somos tentados pelas nossas cobiças. Nós somos tentados por aquilo que nós mais gostamos. No livro do Pequeno Príncipe tem um encontro dele com um bêbado. E ele pergunta ao bêbado: por que você bebe? E o bêbado responde: para esquecer. Esquecer o quê? Que bebo. Ou seja,
parece uma coisa de criança, mas o livro foi feito para adultos. Ele está dizendo o seguinte: a pessoa ficou tão emaranhada no seu próprio problema que esqueceu qual que era a causa. Em outras palavras, por que eu sou tentado? Por causa das minhas cobiças. Por causa daquilo que é fraqueza em mim, mas que eu preciso eliminar. Essa seria uma delas. Mas a tentação, ela pode ser mais forte. A tentação pode ser na situação em que eu estou quase a ponto de abandonar a fé. Não nos deixes cair principalmente nessa tentação, porque as outras, mesmo que eu caia, eu tenho perdão. Mas quando eu abandonar a fé, abandonar a Cristo, aí já não há mais perdão. Já não existe mais reconciliação. Então, antevendo isso, essa oração está dizendo: Senhor, mesmo que um dia eu peque e me afaste de Ti, mas que eu não me afaste a ponto de negá-lo. Num texto de Marcos diz assim: se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. O texto vai continuando, e daí aparece Pedro negando 3 vezes. Aí se vê a maravilha da misericórdia de Deus. E quando o anjo aparece às mulheres, no túmulo vazio, ele diz assim: e falem a Pedro que eu vou aparecer na Galileia. Em outras palavras, está dizendo: Pedro, eu te perdoei, mesmo por você ter negado. Uma negação momentânea. Que nós nunca cheguemos a esse ponto, ao ponto, não de Pedro, mas a um ponto de negar e não querer saber mais do Senhor. Porque as tribulações provocam isto. Elas fazem isto. A tentação é a apostasia da fé. E juntamente com isso, o último pedido é: e nos livra, e livra-nos do mal. Aqui esse mal é personificado. Esse mal aqui é um adjetivo que está num sentido substantivo. Vou explicar isto. Ou seja, maligno. Livra-nos do maligno. Apesar de estarmos no mundo, nós somos alvos do maligno, mais do que qualquer ser humano. Mais que qualquer ser humano que não tem fé. Os crentes, os justos, que atendem a Deus como Pai, são as pessoas que são mais alvo do maligno. Algumas igrejas que negam a existência do maligno não entendem que o maligno está ali na forma humana. Pessoas que agem como adversários. A palavra Satã era tanto para um ser celeste como também para um ser humano. Nós podemos ter satanases em vários lugares. Então, Senhor, nos livra do maligno, nos livra do adversário. Veja quantos salmos falam isto. Ou seja, que eu não seja presa desse adversário. Que ele não tenha poder sobre a minha vida, seja de maneira opressiva ou trabalhando em volta. Porque ele não pode entrar em você, mas ele pode te oprimir. Ele pode causar doenças até, como causou em Jó. Claro, com a permissão de Deus. Mas nós estamos pedindo, como comunidade, livra-nos do maligno. Não só a mim, mas você, todos nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma doxologia e aí termina com amém. Assim seja. Senhor nosso Deus, oramos para que o Senhor efetue a tua obra na vida de quem precisa ser aproximado de ti. Efetua a tua obra na nossa vida, Senhor. Que o pão não falte na nossa mesa. Que não sejamos derrubados pela nossa tentação. E que tenhamos força para suportar as investidas do maligno. Porque confiamos somente naquele que nos ensinou a orar dessa maneira, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você.